Olá, nós vamos fazer uma série de encontros sobre o tema da transdisciplinaridade e da pós-modernidade, que é um tema que foi discutido pelas professoras Maria de Mello e Vitória Mendonça de Barros, que são membros e cofundadoras do grupo do CETRANS, o Centro de Educação Transdisciplinar, e no qual nós discutimos em pano de fundo, nesses vários encontros, a relação entre a filosofia e a transdisciplinaridade. Portanto, nesse vídeo, quando nós vamos falar dessa nossa época pós-moderna e do papel da transdisciplinaridade nessa nossa época pós-moderna, nós vamos retomar o diálogo com grandes questões filosóficas, como quem nós somos, qual é a nossa origem e para onde nós vamos, qual é o sentido da nossa caminhada. Que são questões que, no fundo, colocadas pela filosofia, mas que se dirigem a áreas como a da engenharia, a da administração de empresa, a da medicina, a das ciências exatas, como a física, a física quântica, a física nuclear, enfim. Os problemas filosóficos são problemas que hoje podem ser entendidos, elaborados e encontrarem soluções com pessoas profissionais oriundas de campos de várias disciplinas. Portanto, então, o foco do nosso diálogo sobre transdisciplinaridade e pós-modernidade é a questão, na pós-modernidade, da descoberta do inconsciente e da consciência que nós temos de nosso inconsciente, da consciência de que problemas que não são ditos surgem de forma não intencional e vêm danificar, atropelar o nosso diálogo comum, a nossa possibilidade de cooperação, a nossa possibilidade de construirmos um bem comum. Portanto, eu vou introduzir, então, nesse vídeo, as grandes questões da pós-modernidade e relacioná-los com a transdisciplinaridade. Uma das perguntas que foi colocada no curso foi: que conceitos da pós-modernidade são válidos para a transdisciplinaridade? Nesse nível, eu me propus a explorar 4 direções: a crítica da modernidade, a questão da desconstrução, o novo papel das emoções, a presença do inconsciente e a revalorização do cotidiano e do local. Em se tratando primeiro da questão da desconstrução, Gilles Deleuze estuda os processos que aprisionam o desejo em mecanismos de produção do que é esperado por um mundo atravessado por relações de consumo e constata o fracasso dos valores humanos, que precisam ser retomados, segundo ele, de modo rizomático, influenciado pela psicanálise, a fim de que o desejo humano possa alcançar um sentido através do pensamento filosófico. Eu me explico. Nossas relações estariam muito marcadas por relações objetais. Eu consumo, você vende e, finalmente, nós negociamos. E tudo isso se passa num mundo no qual o ser humano é reduzido à categoria de mercadoria. E o desejo humano, finalmente, se torna um desejo de consumir ou um desejo de vender, mas um desejo que vai se colocar num nível puramente material, no nível de trocas monetárias, ou com outras vantagens,
mas de trocas interessadas e reduzidas ao nível de mercadoria. E essa redução preocupa muito Gilles Deleuze em toda a sua obra. Ele diz, no fundo, meu desejo é prisioneiro dessas relações de consumo. E Deleuze não é um filósofo otimista, ele acaba se suicidando. Por isso que o estudo da sua obra é um estudo difícil, pois é um estudo que leva à desconstrução dos conceitos de bem, de belo, de justo, que norteiam as relações, pois ele diz, de modo subterrâneo, por debaixo desses conceitos, existe um interesse mercantil, existe um interesse, e nós estamos todos prisioneiros desses interesses mercantis. Então, qual é a saída? Deleuze, ele vê a saída no desenho das crianças, nos delírios das pessoas que não se encaixam nessa sociedade, nas resistências, e de forma talvez mais aberta para nós, na arte. Ele vai escrever no seu livro, que é a Filosofia, que ele escreve com um psicanalista, o Guattari, que os girassóis de Van Gogh são devires. Portanto, ele vê devires na arte, na criação genuína, criação, que invenção, inovação, que nos extrairia desse mundo marcado por relações mecânicas de consumo e venda. Um outro filósofo que trabalha na mesma linha, que é um grande autor da pós-modernidade, é François Lyotard, que fala do inumano. O inumano, ele é uma das obras do François Lyotard, aponta para a ameaça do fim da humanidade. Ele, aliás, começa o livro Inumano falando que o sol vai se apagar. Nada otimista também. Ele constata, François Lyotard, o esvaziamento da presença dos discursos e o aumento dos comportamentos autônomos, mecânicos, homogeneizados, que vão alimentar essa máquina de dominação econômica. Segundo Maxime Rovert, na condição pós-moderna, a tese de Lyotard é que o progresso das ciências exigiu o fim da credulidade em relação aos metadiscursos da modernidade, que dão explicações globalizadas e totalizadoras da história humana, de sua experiência e de seu saber. Os dois grandes metadiscursos que justificaram o projeto científico das luzes seriam, segundo ele, a emancipação do sujeito racional, por um lado, e, por outro lado, o metadiscurso de Hegel da história do espírito universal. Então, são duas ilusões. Uma ilusão é que nós estaremos sempre capazes de nos controlar, de nos autodominar pela razão, sem nos deixar levar, conduzir pelas emoções e pela afetividade. E a outra questão é a questão do progresso da história da humanidade, que nós estaríamos progredindo. Ele não vê progresso, ao contrário. Ele vê um processo perigoso de autodestruição. Então, esses dois metadiscursos filosóficos que imperaram na época das luzes, justamente tem o seu nome, as luzes da razão, as luzes do progresso, são extremamente questionadas por François Lyotard. De fato, após Auschwitz, por um lado, e a passagem da era pós-industrial, o saber científico teria perdido essas legitimações. E o saber ficaria reduzido a uma simples mercadoria informacional
destituída de fundamentação e de propósito. Nós estaríamos num grande mercado cultural, no qual, no fundo, tudo que se joga é uma dominação econômica. Então, a cultura seria produzida por grupos economicamente dominantes e o discurso cultural produzido por esses grupos economicamente dominantes seria o discurso que impera na sociedade. Um outro pensador que é muito importante para essa época é o Derrida. Na farmácia de Platão, ele estabelece a diferença do sujeito. Ele fala da importância da diferença, de diferir nesse mundo homogeneizado. E ele vai denunciar o simulacro de essência. Ele diz até a essência pode ser imitada, pode ser um simulacro, porque nós percebemos que pode haver um discurso extremamente elaborado, erudito, mas vazio, oco, deserto, né? Como se a pessoa estivesse ausente do seu discurso. Um discurso, nós observamos por vezes isso na academia, um discurso extremamente elaborado, bem feito, mais frio e como se algo estivesse ausente ou alguém estivesse ausente do discurso, né? E então ele vê o perigo desse esvaziamento da essência, da imanência no discurso contemporâneo. Todos esses pensadores vão efetuar uma crítica da modernidade. Essa crítica é uma herança da Gaia-ciência de Nietzsche e de Freud. Os trabalhos de Freud sobre a perlaboração vão inspirar Lyotard, Deleuze, Derrida. São trabalhos que falam da importância do inconsciente e da presença do inconsciente e do novo papel das emoções. Falam de um homem afetado, de um homem e de uma mulher que são movidos pelos seus desejos inconscientes e que são tocados pelas suas emoções e que nós não podemos não vê-las, não estudá-las, inclusive no campo da filosofia e no campo da transdisciplinaridade. O fracasso do projeto racional das luzes indica a presença do desejo, seus descaminhos, mas também a importância de dar lugar à demanda de sentido singular do desejo humano no processo de perlaboração transdisciplinar do conhecimento. E então há uma preocupação com a pessoa humana, com o que ela traz, com seus projetos, com seus sonhos, com as suas visões, com seu talento, com a sua criatividade. E a atenção a essa criatividade, a esse potencial que cada um pode trazer dentro de uma obra coletiva, de uma organização, de um grupo de pesquisa. Nesse sentido, nós vamos observar no discurso pós-moderno uma revalorização do cotidiano, do local, da pessoa singular e da pluralidade dos contextos. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Olá, nós estamos dando sequência à nossa reflexão sobre transdisciplinaridade e pós-modernidade. E eu estava falando de três momentos importantes: a crítica da modernidade, o novo papel das emoções, a presença do inconsciente e a revalorização do local, da pessoa singular e da pluralidade dos contextos. De fato, eu me inspirei para a questão da pluralidade dos contextos e da importância do singular, da obra do Michel de Certeau, A Invenção do Cotidiano,
e da obra do Michel Maffesoli, que fala do elogio de uma razão sensível. Michel de Certeau revaloriza a invenção do cotidiano, as táticas do sujeito para existir e dar lugar à sua demanda singular de sentido, num contexto plural, transgredindo normas totalizadoras e as estratégias que valorizam apenas um pequeno grupo dominante que oprime em nome do universal. A grande massa das pessoas, continuando submissa e oprimida por sentidos injustos e unilaterais, pois valorizam apenas o crescimento econômico e não os avanços éticos. Portanto, o discurso ético do universal para os filósofos pós-modernos é um pouco uma camisa de força às populações que são dominadas pelos grandes grupos econômicos e não autorizam uma real apropriação dos valores humanos por todos. E esse caminho de apropriação dos valores humanos universais, dos direitos humanos, dos direitos da criança, dos direitos das mulheres, dos direitos de todos os que são excluídos desse grande mercado econômico que hoje padecem de situações de fome, de analfabetismo, de grande pobreza, não são contemplados nesse discurso que, no fundo, justifica uma dominação. Então, a questão que se coloca é como nós vamos ter um discurso ético, mas que se inscreva nos fatos e que realmente permita às pessoas se emanciparem, criarem seus próprios modelos de homem, de mundo, que não sejam modelos impostos e colados na realidade, mas que sejam modelos cocriados com a população e que autorizem essa população uma autonomia, uma mobilidade, uma vida justa, uma vida feliz, uma vida boa, uma vida, como diria Paul Ricoeur, com e para os outros em instituições justas. Então, há, por parte dos pós-modernos, uma crítica desse conceito de universal e uma revalorização do conceito de sociedade plural, de mundo plural. No entanto, o problema do pluralismo é que, se tudo é relativo, tudo é possível, né? E não há mais no horizonte a questão fundamental do bem comum, do nosso bem. Porque se eu vivo numa sociedade plural, então pouco importa o bem do outro, o que importa é meu bem pessoal. E há um desvio da crítica pós-moderna por um certo individualismo, por um certo narcisismo, que é um deslize perigoso, pois nós não podemos perder de vista o problema do bem comum, o problema da alteridade, que também vai ser uma temática muito explorada na nossa contemporaneidade por Paul Ricoeur e por Emmanuel Levinas, no seu livro Entre Nós, Ensaios sobre Pensar no Outro. Portanto, nesses vídeos introdutórios da questão da pós-modernidade e da transdisciplinaridade, um problema de fundo que se coloca a nós é o problema do bem comum e de que discurso e de que ações vão conduzir à realização desse bem comum. E eu penso, nesse momento tão crítico que o Brasil está atravessando, de grandes interrogações em nível filosófico, político, sobre o sentido da democracia brasileira, da importância de pessoas oriundas das diversas posições políticas de dialogarem, debaterem, tendo em vista a questão do bem comum da população, tendo em vista a questão do
do sentido comum, e não se deixando recuperar por um ou outro discurso que, na realidade, teria por ambição manter uma dominação econômica e reproduzir essa desigualdade tão extrema que impera no nosso país. Então, a segunda pergunta é: que princípios da pós-modernidade são válidos para a transdisciplinaridade? E eu me baseei em 3 princípios. O princípio da incerteza, do físico Heisenberg, que nos conduz ao inacabamento, mas diante desse inacabamento, dessa incompletude, das possibilidades de mutações, de transformações. O princípio da complexidade, que eu vou estudar aqui com profundidade, que foi extremamente bem desenvolvido na obra de Edgar Morin, mas também na obra de Basarab Nicolescu, no seu Manifesto da Transdisciplinaridade, onde ele reivindica que a ciência se faça na complexidade e que os discursos éticos levem em conta a complexidade dos contextos. E um princípio que tem sido muito trabalhado no Brasil, primeiro na Carta da Terra, também pelo professor Moacir Gadotti, que trabalhou anos com Paulo Freire, que é o princípio da sustentabilidade. Esse princípio da sustentabilidade é um princípio que nós no Brasil temos muito interesse em cultivar por causa da nossos problemas ambientais e da cautela que nós devemos ter com a floresta amazônica, com a população das primeiras nações que estão conosco, e por todo esse ambiente ecológico maravilhoso sobre o qual nós devemos zelar. Então, o princípio da sustentabilidade é para nós um princípio extremamente premente, tanto em questões de comércio sustentável, turismo sustentável, e pode talvez nos auxiliar nessa busca de um discurso ético audível e, digamos, autêntico, um discurso que possa se sustentar. Então, eu agradeço muito a atenção e encontro vocês numa próxima fala. Muito obrigada.